Olá, pessoal. Nós estamos indo para mais uma sessão do Pick of the Week. Esta já é a sessão de número 36 da nossa escolha da semana. E antes de ir para o artigo, eu gostaria de comentar com vocês que esta é uma sessão exclusiva do canal do Primeiro Respira, trazendo conteúdo de qualidade para atualização científica para o embasamento de condutas guiadas por evidências na prática da reabilitação cardiopulmonar. Antes de ir para o artigo, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, não deixem de se inscrever no canal do YouTube do Primeiro Respira, nos acompanhar no Twitter e também nos acompanhar no canal do Telegram do Primeiro Respira. O artigo da semana foi um artigo publicado no The Lancet, do Respiratory Medicine, agora da terceira semana do mês de março. Essa é uma revista que publica artigos importantes e que tem um alto fator de impacto. O fator de impacto da revista é 30,7, representando, então, a qualidade dos artigos que geralmente são publicados nessa revista. E o tema do artigo da semana é, então, sobre o uso de posição prona em pacientes acordados, em pacientes não entubados, que sofreram insuficiência respiratória hipoxêmica por causa da infecção por COVID-19. É uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e de estudos observacionais também. Com relação, então, à metodologia aplicada na revisão sistemática, como eu comentei para vocês, essa é uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados e também que também incluiu estudos observacionais que apresentavam grupo controle. Já quero aproveitar para esclarecer para vocês que o grupo controle desses estudos eram indivíduos que ficavam em posição supina, comparados com o grupo intervenção, que eram colocados em posição prona. Os termos que eles utilizaram para localizar os artigos foram, então, posição prona, acordado ou não entubado, e que apresentava, então, infecção positiva para a COVID-19 ou para SARS-CoV-2, que é a denominação do vírus da COVID-19. Essa aqui é a primeira figura do artigo, mostra, então, que a partir dessa pesquisa, desse levantamento, foram identificados mais de 1.200 artigos que poderiam potencialmente fazer parte, né, da revisão sistemática. Após uma análise detalhada, no final, se chegou, então, à análise de 29 estudos. Desses 29 estudos, 10 eram ensaios clínicos randomizados e 19 eram estudos que foram denominados estudos observacionais. Mais detalhes sobre a metodologia e sobre os resultados desse estudo, vocês também vão poder encontrar na leitura do artigo na íntegra, que vai ser disponibilizada em seguida no canal do Telegram, para todos vocês terem acesso a esse artigo. E também eu vou disponibilizar no canal do Telegram um comentário editorial sobre esse artigo, que também foi publicado nessa mesma edição da Lancet, tá bom? Então, aqui está os gráficos de fluorescence plot, mostrando, então, com relação à necessidade de intubação. Essa parte de cima aqui foi, então, avaliada a necessidade de intubação desses pacientes que foram submetidos à posição prona, comparados aos grupos controles. Como vocês podem observar aqui, né, houve um risco relativo abaixo de 1, representando que houve, então, um efeito importante, né, da posição prona na questão da necessidade de intubação desses pacientes, mostrando que o risco relativo foi de 0,84, ou seja, aqueles pacientes do grupo intervenção, do grupo prona, 16% deles, né, 16% foi o risco menor de intubação. Então, houve uma diferença de 16% na taxa de intubação, comparando os pacientes que foram submetidos à posição prona para os pacientes que eram do grupo controle. Isso é um resultado bem importante, bem interessante, é uma diferença percentual bem significativa, 16%. Com relação à mortalidade, que é a segunda parte dessa figura, aqui na parte B, estão observando aqui embaixo que não houve diferença na mortalidade, porque o risco relativo ficou muito próximo de 1, e quando o risco relativo fica próximo de 1 é porque não existe
diferença comparando os dois grupos. Então, com relação à mortalidade, não se observou esta diferença. Quando eles foram fazer estudos de subgrupos, eles observaram que naqueles pacientes que necessitavam de, que eles chamavam de suporte ventilatório avançado, isto é, precisavam uso de ventilação mecânica não invasiva, ou então precisavam fazer uso de cânula nasal de oxigênio de alto fluxo, foram os pacientes que mais se beneficiaram ou que menos foram entubados. Então, aqui está mostrando de novo, né, o risco relativo de 0,83, mostrando que, comparando com os pacientes que receberam oxigenoterapia convencional por catéter nasal ou por óculos nasal, não tiveram o mesmo benefício do que aqueles pacientes que precisavam de ventilação não invasiva ou aqueles pacientes que precisavam utilizar oxigenoterapia de alto fluxo. Então, isso é uma outra descoberta importante desse trabalho, uma estratificação do risco e da necessidade de intubação para esses pacientes. Então, os pacientes que se beneficiam são aqueles pacientes que precisavam de cuidado respiratório mais intensivo. E da mesma forma, eles estratificaram, então, comparando aqueles pacientes que estavam internados na UTI para aqueles pacientes que não estavam internados na UTI. Da mesma forma, o benefício, né, ou a menor necessidade de intubação foi maior naqueles pacientes que não estavam internados na unidade de terapia intensiva. Então, mostrando que, né, quando se comparou os pacientes de fora da UTI com os pacientes internados na UTI, o risco para diminuir a necessidade de intubação era benéfico para aqueles pacientes, somente para aqueles pacientes que estavam internados na unidade de terapia intensiva. Então, na discussão do artigo, eles comentam sobre as possibilidades, né, que sustentam esses resultados, tá bom, pessoal? Então, com base nisso, os autores puderam concluir, nessa revisão sistemática, que em pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica por COVID-19, a posição prona reduziu a necessidade de intubação, particularmente naqueles pacientes que precisavam de suporte ventilatório avançado, ou seja, precisavam usar ventilação não invasiva ou precisavam usar oxigênio de alto fluxo. E também aqueles pacientes que estavam internados na unidade de terapia intensiva, né, tiveram menos episódios de intubação comparados com aqueles pacientes que não estavam na unidade de terapia intensiva quando foram submetidos à posição prona. Bom, eram essas as informações desse artigo. Eu espero que vocês consigam aproveitar e que vocês possam, então, também fazer a leitura na íntegra do artigo que vai estar disponível no canal do Telegram para vocês poderem baixar e acessar o artigo na íntegra. Muito obrigado pela atenção de vocês e reforçando, se vocês estão gostando do nosso canal, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, se inscrevam lá no canal do YouTube do Primeiro Respira, que isso vai ser muito importante para a continuidade do nosso trabalho até esse momento. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais!